Hoje, diretamente aqui com os papiros do Mar Morto, a gente vai estudar o texto de Gênesis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 9. Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo 9. Nós vamos estudar a famosa historinha da Arca de Noé. Todo mundo conhece a historinha? Quem queria estar na arca? Ninguém queria estar na arca? Vocês queriam estar fora da arca? Misericórdia, Senhor. Vamos lá? Todo mundo encontrou? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga of the king, the power. Não diga isso não. Todo mundo encontrou, gente? Vamos lá? Eu estou lendo na Bíblia NVI, tá bom? Vamos lá? Capítulo 6, verso de número 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Amém? Vamos orar? Estendam as mãos aí para abençoar o preletor da noite, para que Deus use a vida dele. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, a sua palavra foi lida. Fale conosco aquilo que a gente precisa ouvir. Rogamos pelo seu direcionamento específico para a vida de cada um, que dúvidas, que problemas cotidianos sejam respondidos diretamente por Ti. Nós te agradecemos, engrandecemos o Seu nome, o culto é para Ti, faça conforme o Senhor entender mais adequado. Nós nos submetemos ao Seu senhorio e ao Seu direcionamento e nós nos entregamos completamente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa aqui é a famosa historinha da Arca de Noé. Naquele tempo, a terra ela estava corrompida, a terra estava assim passando por um momento muito difícil, porque os homens eles tinham desviado a sua conduta, tinham tirado os olhos de Deus e faziam tudo quanto é tipo de barbaridade. Então, Deus, olhando tudo aquilo, disse o seguinte: olha, não está certo isso aqui não. Eu vou destruir tudo, absolutamente tudo. Contudo, tinha um homem que era justo e íntegro. Então, Deus olhou para ele e falou: por intermédio desse rapaz aqui e da sua família, nós vamos reconstruir o mundo. E Deus decidiu então determinar que ele construísse uma arca para que ele colocasse a família dele toda ali dentro e uns bichos, um bocado de bicho. E então ele derramou o dilúvio por sobre a terra, que simplesmente exterminou tudo. Só ficou vivo quem estava ali dentro. Amém? Todo mundo entendeu a historinha? Maravilha? Vamos construir a nossa arca então, para ver o que Deus quer com a gente hoje? Verso número 9 inicia assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo,
íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Queridos, a primeira informação que o texto nos traz a respeito de Noé são os seus predicados, são as suas características. Quem era Noé? Noé era um homem justo, era um homem íntegro e era um homem que andava com Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende é que se quisermos chamar a atenção de Deus, nós precisamos ser justos, íntegros, para aí então ter a possibilidade de caminhar com Deus. Mateus, como eu consigo ser justo, já que a Bíblia diz que não há um justo sequer nesse mundo? Como que a gente compatibiliza ser justo se a própria Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Só tem um jeito, por intermédio do sangue do Cordeiro, por intermédio da obra da cruz. Se você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida e obedece aquilo que Ele está mandando na Bíblia, você pode ser considerado justo. Por quê? Porque o sangue de Cristo o justificou. Amém? Além de justo, Noé era íntegro. A tradução aqui para íntegro seria sem defeitos. Como ser sem defeitos? Do mesmo jeito, exceto a minha esposa, né, que já nasceu sem defeito nenhum, né, exceto ela, nós, as pessoas normais, nós precisamos do quê? Nós precisamos também de uma aliança com Cristo. E integridade aqui, gente, é a capacidade de ser inteiro. Como assim? Você está integralmente junto com Jesus. Você está integralmente cumprindo aquilo que Deus manda. Você é por inteiro. Você não é parte de Deus e parte do mundo. Você não é 90% de Deus e 10% do mundo. Você não é 99% de Deus e 1% do mundo. Esse cálculo para Deus ou é 100%, ou você é íntegro, ou você está fora da comunhão. Tem alguém me entendendo? Não tem como ser parcialmente crente. Não tem como ser crente e desonesto. Não tem como ser crente e adúltero. Não tem como ser crente e enrolado. Por quê? Porque você deixa de ser íntegro. E aquilo que Deus nos pede é integridade, ou seja, nós estamos completos, nós estamos buscando ser muito parecido com Jesus. Tem alguém aqui tentando, buscando ser parecido cada dia mais com Cristo? De 0 a 10, quanto é difícil ser parecido com Cristo? Então, por isso que a gente precisa todos os dias buscar um pouquinho mais a integridade. Não vai chegar do dia para a noite. A integridade não é algo que você acordou 100% íntegro hoje. Você vai caminhando até que um belo dia você olha e fala: gente, eu já não faço mais aquelas coisas, olha só. Daqui mais uns dias você olha e fala: gente, eu não faço, e até acho que é errado que as pessoas fazem isso aí. Daqui mais uns dias você fala: gente, eu não faço, é errado, e eu estou pregando para a pessoa não fazer aquilo. Olha que coisa doida. A integridade, ela vem vindo conforme você vai se aproximando do Senhor. Amém? E aí, justo e íntegro. Aí a Bíblia tem ponto e vírgula, e diz assim: ele andava com Deus. Depois que foi constatado pelo próprio Deus que ele era justo e íntegro, aí veio a outra informação: ele andava com Deus. Queridos, Deus não anda com qualquer pessoa. Deus seleciona muito bem quem são os amigos dele.
Se você quer um dia bater no peito e falar assim, eu sou amigo de Deus, eu ando com Deus, então primeiro a gente precisa começar a se santificar, porque aquele que não santifica não vê a Deus. Isso é o puro suco da Bíblia. Quem vê a Deus? Aquele que se santifica. Quer que Deus ande contigo? Precisa santificar, precisa de justificação, precisa de integridade. Aí então Deus se sente à vontade para caminhar conosco e às vezes até nos chamar de amigos. Porque eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem eu vou dar uma informação aqui para vocês. Deus criou a gente para ser filho de Deus, para ter intimidade com Deus. Então o intuito dele é andar pessoalmente com cada um de nós. Só que o problema é que às vezes a gente se coloca numa situação tão constrangedora perante Deus, que Deus olha e fala, rapaz, eu até queria andar com você, mas tá difícil assim. Desse jeito eu não consigo me aproximar, porque eu sou santo, você está fazendo tudo quanto é tipo de confusão, aí fica difícil. Então o que Deus está dizendo para nós? Entra no lugar da justificação, ou seja, se aproxime de Cristo, sirva a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você vai se tornar íntegro, e aí então eu vou andar contigo. Amém? Entenderam o passo a passo? Só é difícil de fazer, né? Na teoria é simples, né? O problema é executar. E aí a Bíblia segue dizendo assim, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso é legal porque, primeiro, Deus deu a descrição, a Bíblia traz a descrição de quem Noé era. Depois a Bíblia diz que Deus andava com ele, aliás, que Noé andava com Deus. E aí, logo após diz assim, então Noé teve filhos, e foram 3, Sem, Cã e Jafé. O que isso quer dizer, Mateus? Significa dizer que a partir do instante que você está conectado, que você está alinhado com Deus, comece a gerar filhos, comece a dar frutos, comece a espalhar a semente que Deus colocou em você. Você justificado, íntegro, alguém que Deus usa, que Deus anda, pelo amor de Deus, começa a dar fruto. Começa a trazer, a colocar para fora aquilo que Deus tem te entregado. Tem muita gente aqui que tem uma porção extraordinária de Deus, mas que não está frutificando, não está gerando filhos. Você precisa pegar aquilo que Deus te deu e frutificar. Gere, crie, comece a entregar, a colocar para fora tudo aquilo que Deus te entregou. É assim que você honra a Deus, pegando aquilo que Deus te deu e frutificando e gerando. Às vezes são filhos naturais mesmo, e às vezes são sementes. Às vezes tem gente que tem um ministério de aconselhamento aí, metade da igreja está morrendo por conta de um conselho, de um direcionamento, de uma palavra de conforto, e o irmão está só aqui olhando para o teto. Então, querido, bota para gerar, bota esses filhos espiritual para fora. Tem alguém entendendo aqui do que Deus está? Tem alguém retendo filhos aqui? Agora ninguém fala amém, né? Deus está vendo. E aí, verso de número 11, a Bíblia segue dizendo o seguinte: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé. E olha que contraste interessante que a Bíblia traz. A Bíblia, ela começa trazendo a descrição de quem era Noé, um homem justo, um homem íntegro que andava com Deus.
E aí depois a Bíblia começa a descrever o ambiente que Noé e que toda a terra estava inserido naquela época. E a Bíblia diz assim, que aos olhos de Deus, a humanidade estava corrompida por causa da sua violência. Queridos, os tempos, eles não são difíceis só hoje. Os tempos são difíceis desde que o mundo é mundo. Você vai olhar em volta o que está acontecendo, você vai olhar o seu Instagram, você vai olhar o jornal, e você vai ver que o pau está quebrando, e está quebrando muito. Você olha a coisa e fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu moro nesse mundo. Não é uma exclusividade desse tempo, você não foi o escolhido para viver em uma época difícil, porque todas as épocas foram difíceis. Essa época foi tão difícil que Deus decidiu resetar o mundo. Então olha só, a época era difícil, as pessoas eram ruins, as coisas que aconteciam eram terríveis, só que mesmo assim, Deus encontrou um Noé lá no meio daquele povo. O que Deus quer é encontrar um Noé no meio de toda essa bagunça que a gente vive. E eu tenho uma notícia para você. O Noé que Deus quer encontrar é você e eu. Deus, no meio dessa confusão que a gente vive, Ele quer olhar para a pessoa e falar, ali meu Noé ali, ó. Olha ali o meu Noé ali. O bicho está pegando, a corrupção está comendo de 80, o pau está pegando, mas eu tenho os meus Noés. Eu tenho o meu Noé lá no bairro tal, lá na casa tal, lá no emprego tal, fazendo tal coisa. Queridos, sempre dá para você ser o Noé da sua geração. E se você for o Noé da sua geração, por sua causa, tu e toda a tua casa será salva. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, Deus deu o retrato do mundo. Falou, ó, corrupção, a humanidade está fazendo barbaridades, e por conta da conduta da humanidade, eu vou tomar as providências a respeito disso. E aí a Bíblia diz assim, ó, lá no verso 13, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Antes de destruir a terra, antes de Deus lançar juízo por sobre a terra, Deus fez uma coisa. Ele disse a Noé. Querido, se você anda com Deus, se você é amigo de Deus, se Deus é contigo, se você é o Noé da tua casa, Deus, Ele avisa antes do problema acontecer. Se você quer ter antecipação, se você quer saber de coisas que vai afetar um bocado de gente e Deus está te preservando, você precisa ser justo e íntegro e ter um relacionamento com Deus, porque Deus, Ele avisa os seus amigos. Tem um versinho bíblico que diz assim, que Deus, Ele não faz nada sem antes falar com os seus servos, ou em algumas outras Bíblias, os seus amigos, os profetas. Profeta é quem, gente? Profeta é quem ouve Deus e repete aquilo que Deus fala. Todo mundo pode ser profeta. É bem simples. Basta que você ouça Deus. Você é profeta. E se você repete aquilo que Deus fala, você é profeta. É simples assim. Como, Mateus, que eu faço isso? É simples. Ora muito, lê muito a Bíblia, tem muito relacionamento com Deus, uma hora o céu rasga. É facinho assim.
jejua muito também, é importante. Então, queridos, Noé teve a informação antes de todo mundo. Noé, ele foi preparado para que, embora o juízo de Deus fosse pegar a terra toda, a humanidade toda, Deus falou: não, você vai ficar. Gostei de você, você é um menino bom, é íntegro, é justo, se relaciona comigo, menino bom, você fica. Trouxe essa informação para Noé. E aqui a gente precisa fazer um alerta para a igreja. Deus disse assim: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Queridos, é um erro você achar e eu achar que Deus não lança juízo sobre a terra, sobre as pessoas. É um erro, porque a gente está muito acostumado a ouvir, a falar, a buscar o Deus de milagre, o Deus salvador, o Deus de paz, o Deus não sei das quantas, o Deus de provisão, o Deus que cura, e Ele é tudo isso. Só que Deus ainda continua sendo justo juiz. A régua dele é perfeita, o julgamento dele é reto. Então é um erro a gente achar que a gente vai fazer tudo quanto é tipo de barbaridade e não vai ter consequência para um monte de pecado que a gente tiver fazendo por aí. Se você está cometendo um tanto de pecado e coisa errada, eu sugiro em nome de Jesus que você pare. Porque se você é esse cara ou essa moça, você não vai estar dentro da arca quando vier o dilúvio, você vai estar fora. E fora da arca o pau quebra. Dentro da arca ele também quebra, mas você está com a presença de Deus. Então, veja bem, a gente nunca pode esquecer que Deus é bom, Deus é Pai, Deus é paz, mas Deus também é juízo. Deus é santo e Ele não dá conta de pecado. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? Pesou o clima agora, né? Pesou o clima agora, mas agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom. Mas se estiver pecando, para, tá? Vamos lá, verso 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Deus disse o seguinte: vou destruir o mundo inteiro e a humanidade, tudo que está dentro ali vai acabar. Aí ele diz assim: mas você, Noé, você vai fazer uma arca de madeira de cipreste. Primeira coisa, primeiro direcionamento que Deus dá: fazer uma arca. O que significa isso? A arca era o barquinho, a embarcação em que o juízo de Deus não chegaria. O juízo de Deus pegaria todo mundo, exceto aqueles que estivessem dentro da arca. Queridos, Deus, Ele quer, na sua misericórdia, que a gente fique dentro da arca. A intenção de Deus nunca foi destruir o mundo todo. Ele criou o homem à sua imagem e Ele não tinha a menor intenção de destruir o mundo todo. Só que o homem chegou a um determinado ponto que passou todos os limites possíveis e imagináveis e fez todo quanto é tipo de barbaridade, que Deus falou: misericórdia. Só tem um jeito aqui: resetar. A arca era o símbolo da aliança que o juízo de Deus aconteceria para aqueles que estivessem do lado de fora. Deus está nos convidando para entrar na arca. Deus está nos convidando para ter aliança com Ele. Porque quem tem aliança com Deus, além da informação antecipada, além de poder andar com Deus, ainda tem a proteção
divina. E aqui se cumpre um versinho bíblico que é muito conhecido de todos nós, tá? É lá em Abacuque. A oração dele dizia assim: ó Deus, na tua ira lembra da tua misericórdia. Teve ira de Deus, dilúvio pegou o mundo inteiro, só que teve misericórdia para quem? Para quem estava aliançado. Então, queridos, a ira de Deus, ela se derrama, mas a misericórdia dele da mesma forma. Para quem? Para quem tem aliança, para quem está dentro da arca. Amém? Agora a gente vai começar a ver como essa arca foi construída. E a gente vai começar a construir a nossa arca também, juntamente com Deus aqui. A Bíblia diz assim, que ele mandou que Noé se utilizasse de madeira de cipreste. O que significa fazer a arca com madeira de cipreste? Cipreste é uma madeira resistente, ela é fácil de trabalhar e ela é muito... ela é resistente à ação do tempo, à ação da água, à ação da chuva, enfim. É uma madeira boa que você consegue utilizar e os elementos externos não vão apodrecê-la. Amém? Então era uma madeira resistente para o projeto que Deus estava colocando na vida de Noé, que era a construção da arca. Beleza, Mateus, entendi, né? Estamos aqui nessa aula de biologia de ciprestes. O que isso significa do ponto de vista espiritual? É bem simples, querido. Quando você for estabelecer as suas coisas, o seu relacionamento, a aliança com Deus, o construa com coisas resistentes. Você precisa ter a sua arca construída com um material que não irá apodrecer com o tempo, que vai aguentar a chuva, que vai aguentar o balanço do barco, que vai aguentar as águas batendo para lá e para cá. Mateus, não estou entendendo, vou explicar para você. A caminhada do crente, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então você não pode estar com instrumentos que depois que você andou 1 quilômetro, 2, 3, 4, começa a dar bolha no seu pé. Você precisa ter um tênis que você corra os 42 quilômetros e não sei quantos metros e você aguente chegar até o final. Você precisa ter resistência para isso. Então você não pode se utilizar de qualquer tipo de material para ter o seu relacionamento com Deus. Você precisa ser sólido, você precisa ser firme, você precisa ter longevidade, porque você não sabe quando os dias serão maus, você não sabe o tamanho do dilúvio que vai vir, você não sabe as lutas que você vai ter no dia a dia. E a única forma de você se manter navegando por essa loucura que a gente vive é se você estiver construído a sua vida em bases sólidas. Não use qualquer tipo de material para a construção da sua arca. Ela precisa aguentar passar por todo o período de dificuldade. Tem alguém me entendendo aqui? Alguém já construiu coisas importantes sobre bases frágeis? Já aconteceu com você? Fez negócio com um amigo que não era tão amigo assim. Ali, 15 dias, azedou o caldo, você ficou com prejuízo. Já aconteceu com você? Bases sólidas, firmeza. E aí, Deus continua dando comando e diz assim: divida em compartimentos e revista
de piche por dentro e por fora. Deus dá mais 2 comandos para Noé. Primeiro, revista de piche por dentro e por fora. Segundo, faça sua arca com compartimentos. Queridos, o piche por dentro e por fora tem o sentido de impermeabilização daquele material que vai ser colocado em contato com a água. E Deus falou, passa por dentro e passa por fora. Queridos, a gente precisa impermeabilizar a nossa vida. A gente não pode deixar que qualquer coisa de fora fique entrando dentro do nosso parquinho. A gente não pode deixar rachadura. A gente não pode deixar, porque uma rachadurazinha é ali que a água entra. E você sabe que a água que afunda o barco é de dentro, não é de fora. Então a gente precisa impermeabilizar o nosso barco, a nossa vida. Mateus, não estou entendendo, vou aplicar. Por exemplo, blinde a sua mente. Você precisa, por exemplo, blindar a tua mente, porque você tem acesso a um número de informações por dia gigantesco. Se você acorda e vai no Instagram, das 6h30 às 6:45, você já viu pelo menos uns 150 reels ou post. A depender daquilo que você lê, o seu dia fica horrível. A ansiedade começa a bater na sua porta às 6h30 da manhã, você não saiu nem da cama ainda. Então você precisa impermeabilizar o seu barquinho. Por quê? Porque senão a água vai entrar e você não vai dar conta. Por isso Deus falou, impermeabilize, passa piche, do lado de fora e do lado de dentro. Se blinde, blinde a sua vida emocional, a sua vida espiritual, as suas amizades, os seus relacionamentos, quem você dá acesso e quem você não dá acesso, porque isso vai evitar que coisas fiquem entrando na sua mente e acelerando você aonde não precisa. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? Já aconteceu com você? De não impermeabilizar, daqui meia hora está todo mundo doido? Por conta de uma coisa que o problema nem é seu? Alguém já teve uma crise de ansiedade porque aconteceu uma coisa lá em São Paulo e nós moramos em Rondônia? Já aconteceu com você? Fala, meu Deus, se chegar aqui. Fala, moço, mas tá lá ainda, calma. Amém? Tem alguém me entendendo? E a Bíblia diz assim, faça sua arca com compartimentos. Queridos, isso aqui, se a gente aprender, a gente resolve 99% dos nossos problemas. A gente precisa compartimentar a nossa vida. Ninguém pode ter acesso a tudo que você tem. Por exemplo, a minha esposa, ela tem acesso a quase todos os compartimentos da minha vida, mas alguns é eu e Deus. Tem amigos meus que têm acesso a determinados compartimentos. Tem a galera do futebol, tem os irmãos da igreja, tem o pessoal que fala do trabalho, tem os colegas de trabalho, tem os que falam de Bíblia, tem os que eu falo de casamento, tem os que eu falo de não sei o que lá. Está tudo compartimentado. Tem gente abrindo a vida como se fosse assim um grande galpão. Aí a pessoa chega e tem acesso a tudo na sua vida. De repente, a pessoa entra, mexe naquilo que não pode, fala daquilo que viu, para a pessoa que não tem nada a ver contigo, e de repente você está na boca do povo aí, por um acesso que você deu para pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a sua vida. A tua vida é como se fosse a tua casa. Tem a área, tem a cozinha, tem a sala, tem o quarto, tem o closet, para quem tem closet, tem o banheiro. Então, quem entra na tua casa não chega direto no teu quarto, provavelmente. Compartimente. Não abra o barquinho da sua vida para qualquer um, porque senão você vai se colocar em situações difíceis. Tem alguém me entendendo aqui? Já aconteceu com alguém? De não compartimentar?
chamar gente que era só do futebol para sentar na mesa e tratar de finança, por exemplo. Tinha amiga que era só para fazer o cabelo lá no... Aí você chamou para dentro da tua casa e aconteceu um rolo. Amém? E aí a Bíblia segue explicando como construiu a arca. Verso de número 15. Diz o seguinte: faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Aí aqui Deus deu a dimensão dos barcos: 135 por 22,5 por 13. O que isso quer dizer, Mateus? Tua vida tem que ser sustentável. Tua vida tem que ter navegabilidade. Tua vida tem que ter equilíbrio. Não adianta fazer um barco se ele não navega. Se o barco não flutua enquanto a água cai, ou enquanto a água sobe, você vai ficar lá no fundo. A sua vida, querido, precisa ser sustentável, a sua e a minha. A sua vida precisa ser equilibrada. Um pouquinho de igreja, um pouquinho de salão de cabeleireiro, um pouquinho de família, um pouquinho de filho, um pouquinho de mulher, um pouquinho de marido, um pouquinho de emprego, tem que ter equilíbrio nas coisas. Senão seu barco tomba, senão seu barco não navega. Você é corpo, alma e espírito, você precisa equilibrar esse negócio. Tem gente que vai muito para cima: eu vou orar, vou jejuar, vou. Esquece do corpo. Dali 30 dias, está no hospital, está internado, está isso, está aquilo. Tem gente que vai na academia e shape, whey e outros negocinhos, né, etc. E esquece de orar. Aí tá bombadão, mas Deus não fala mais. Tem gente que ora, beleza, cuida do corpo, beleza, mas do emocional não cuida. Dali 30, 40, 50 dias está muito doido. Não está aguentando o tranco emocional do dia a dia. Então a gente precisa ter equilíbrio na vida. Tem que ter comprimento, tem que ter largura e tem que ter altura, porque aí o barco vai belezinha. E aí você vai acomodando isso da melhor forma na sua vida. A vida é sua, você que precisa ver como equilibrar. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém que já viveu no desequilíbrio ou está vivendo no desequilíbrio? Se você está, Deus está te dando um recado. Volta a se equilibrar. Cuide do teu corpo, cuide da tua mente e cuide da tua vida espiritual. Amém? E o último verso diz o seguinte: faça-lhe um teto com um vão de 40 centímetros, de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. O próximo comando que Deus deu foi o seguinte: olha, coloca uma janela para cima, um alçapão, parte de cima. Significa o que, queridos? A história aqui conta de um barco que estava com a família de Noé cheio de bicho. E a chuva caindo, as comportas do céu se abriram e rompeu-se as bases do abismo. Então o negócio estava saculejando. O barco estava aqui, ó. O barco estava aqui. E Deus disse o seguinte: faça uma abertura aonde? No teto. Significa o que, Mateus? Quando você tiver com o seu barco balançando, você vai olhar para um lugar, você vai olhar para cima. O seu socorro vem do céu. Perceba que a arca não tem janela. A arca, o único lugar, a única abertura que tinha na arca era em cima. Porque quando o barco mexe, não é para você olhar para o lado. Não é para você olhar para fora, é para você olhar para cima. Então, se o seu barquinho está sacolejando, abre o alçapão e olha para cima. É de lá que o socorro vem. Amém?
Então, gente, não abra janelas. Abra uma janela olhando para cima. Pede para Deus, fala com Deus. Antes de qualquer coisa, é Deus. Mateus, você pode me ajudar? Até posso. Até dá, às vezes dá. Mas via de regra não dá. Quem pode ajudar sempre? Deus. Ai, mas Deus ajuda. Então, fale primeiro com Ele. Aí depois a gente começa a se movimentar aqui. Tem alguém me entendendo? E a Bíblia segue dizendo o seguinte: Ele mandou colocar uma porta do lado. Uma porta. Nessa porta subiu Noé e a turma dele e os animaizinhos, como dizia nosso querido padre Marcelo Rossi, subiam de 2 em 2. Lembram disso? Que os animaizinhos subiam de 2 em 2? Não acredito, vocês nunca ouviram o padre Marcelo Rossi, gente. Já, né? Os animaizinhos subiam de 2 em 2 e tinha uma porta do lado. Queridos, a arca tem uma porta. O que isso significa? Controle de acesso. Não é todo mundo que pode entrar para dentro. Quem pode entrar para dentro? Quem Deus deixa entrar para dentro. Deus falou, abre a porta. E vai entrar quem? Você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. E quem? Os animais. Mas quem? Ninguém. Não deixe entrar na porta de acesso quem Deus não permitiu. Não queira ser mais santo que o santo. Se Deus falou, cumpre. Deus falou, sai dessa amizade, não dá acesso. Você está deixando entrar dentro do seu barquinho. Não tente ser mais santo do que o santo. O profeta Samuel, uma vez tentou ser mais santo que o santo. Deus disse assim: Samuel, até quando você vai ficar falando de Saul? Eu já o rejeitei e já levantei um outro segundo o meu coração. A gente quer ser mais santo que o santo, a gente quer ter mais misericórdia que o próprio Deus. Se Deus não deu acesso, não deixe entrar no teu barco. Quem controla a porta de acesso é você. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? E aí o último comando que Deus deu é o seguinte: coloque a porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. E se a gente aprender isso aqui, a gente também resolve 99% das nossas vidas. Como assim, Mateus? Andar superior, andar médio e andar inferior. Estabeleça prioridade. O que é prioritário? O andar superior. O que é mais ou menos no meio? O que não é inferior? A gente costuma trocar os andares. E a ordem é clara: estabeleça andares inferior, médio e superior. Hoje a gente criou o conceito de prioridades, né? Mas o conceito de prioridades, no plural, ele descaracteriza o próprio conceito de prioridade. Porque prioridade é aquilo que é prioritário, é aquilo. Se você tem 10 prioridades, nada é prioritário na tua vida. Cuidado para que a urgência não mate a tua prioridade. Porque urgência a gente tem todo dia. A minha mulher me cria umas 8, todos os dias, até meio-dia. Aqui umas 8, urgência. Tem que pintar não sei o que, tem que trocar não sei o que, tá pingando não sei aonde. Exceto a do vaso, que é uma abençoada. Então, queridos, estabeleça os andares. Aquilo que é importantíssimo, vai para cima. Aquilo que é importante, vai para o meio. Aquilo que é supérfluo, vai para baixo. E aí você começa a transitar da forma certa. Quando a gente constrói a nossa vida com Deus, a nossa arca, a nossa aliança com Deus de forma equilibrada, de forma adequada,
a nossa vida navega, por mais que o dilúvio bata, que a água mexa, que a chuva caia, a gente está equilibrado e vivendo exatamente aonde Deus quer que a gente viva. Amém? Se coloquem de pé para a gente encerrar.